Alô, galera da enfermagem, amantes do cálculo de medicamento. Aqui quem vos fala é o velho e bom Joe. Vamos lá então para um segundo exemplo de aplicação da fórmula da diluição existente na química para resolução de cálculo de transformação de solução. Primeira leitura. Eis aí uma prescrição médica. Ela contém 5 substâncias que juntas irão formar uma solução. Solução é essa que será administrado no paciente. Soro fisiológico 0,9% de concentração em 200 ml de volume. Soro glicosado 10% de concentração em 700 ml de volume. KCl 19,1% em 8 ml de volume. Plasil, uma ampola. Dramin, uma ampola. Dentre essa substância, existe a segunda, soro glicosado, 10% de concentração em 700 ml de volume. Ela não existe na clínica. Isso porque, comercialmente, ela não é vendida ou não é fabricada. Então, a equipe de enfermagem terá que preparar essa substância, soro glicosado, 10% de concentração, num volume de 700 ml. Para isso, tem-se disponível soro glicosado, 5% de concentração, em 1000 ml de volume. E ampolas de glicose a 50% de concentração em 20 ml de volume. Essa solução será administrada endovenosa de 12 em 12 horas. Extraindo dados. Eis aí os dados dessa questão. Foi prescrito soro glicosado 10% de concentração em 700 ml de volume. Esse tipo de apresentação para soro glicosado comercialmente não existe. Por essa razão, a equipe de enfermagem terá que preparar essa solução em soro glicosado. Para isso, tem-se disponível soro glicosado a 5% de concentração em 1000 ml de volume e ampolas de glicose a 50% de concentração em 20 ml de volume. Basicamente, a questão quer saber o seguinte: quanto deverá ser aspirado das substâncias que estão disponíveis? Ou seja, quanto que se deve aspirar do soro glicosado a 5% de concentração? E quanto que se deve aspirar das ampolas de glicose? Para compor assim a solução soro glicosado que foi prescrita pelo médico. Resolução. Eis aqui a fórmula da diluição que utilizaremos para realizar cálculo envolvendo transformação de solução. Essa fórmula foi deduzida em uma videoaula e encontra-se disponível na playlist denominada Introdução. O seu link de acesso está na tela final dessa videoaula em questão. Note agora essa informação. É a variável V2 e é justamente o valor dessa variável que estamos procurando. V2 representa o volume total a ser aspirado das ampolas de glicose que estão disponíveis para a transformação de uma solução. Determinando o valor de V2, na sequência, será facilmente possível determinar o valor de V1. E V1 é o volume a ser aspirado do frasco de soro disponível para o preparo da solução que foi prescrita pelo médico.
Devemos agora substituir todos os dados fornecidos pela prescrição nessa fórmula da diluição. Substituindo os dados, C3V3 é a informação que foi prescrita pelo médico. Nesse caso, é 10 vezes 700. 10 da concentração e 700 do volume. Então, C3V3 é igual a 10 vezes 700, que substituindo na fórmula, fica assim. C1 é a concentração do soro disponível. Observando os dados da questão, vemos que a concentração é igual a 5. Substituindo esse dado na fórmula, temos C3, como vimos anteriormente, é igual a 700. Substituindo na fórmula, fica então assim. V2 é o requisito desse cálculo. É o valor que estamos buscando. C2 é a concentração da ampola de glicose. Olhando os dados, vemos que C2 é igual a 50. Substituindo na fórmula, temos devemos agora resolver essa expressão isolando a variável V2, que por sua vez é o nosso requisito e representa o volume a ser aspirado das ampolas de glicose. Vamos então calcular essa expressão em um vídeo. Calculando V2. Eis aqui a expressão que nós chegamos ao substituirmos os dados da prescrição na fórmula da diluição existente na química. Nós devemos agora solucionar essa expressão isolando o valor da variável V2. V2 é o volume que deveremos aspirar das ampolas de concentrado de glicose. Então vamos lá. Nós temos aqui inicialmente 10 vezes 700. 10 vezes 700 vai dar 7.000. Sinal de igual. Agora aqui nós temos 5 que multiplica tudo que está dentro do parênteses. Essa propriedade é chamada de distributiva. Nós devemos multiplicar 5 por 700, que vai dar 3.500. Em seguida, multiplicar 5 por V2 e conservar o sinal aqui, que é negativo. Menos 5. Vamos colocar V2 em vermelho. 5V2. Mais 50 V2. Perfeito? Vamos passar esse 3.500 para o outro lado do sinal de igual.
ele aqui está positivo, quando ele passar para o outro lado ele vai ficar negativo. Então nós vamos ter 7.000 menos 3.500. Já vamos fazer de imediato aqui. 7.000 menos 3.500 vão dar 3.500. Sinal de igual. Aqui sobrou menos 5V2 mais 50V2. Também vamos fazer direto. 50 menos 5 dá 45. Então, nós vamos ter do outro lado aqui 45V2. Nesse ponto aqui que nós chegamos, nós vamos fazer um espelhamento, ou seja, trocar de lado os valores que estão entre o sinal de igual. Nós vamos passar o 45V2 para o lado esquerdo, então vai ficar 45V2, que é igual a 3.500. O próximo passo é passar o 45 para o outro lado. Aqui o 45 está multiplicando a variável V2. Quando ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter V2 isolado aqui, que é o nosso objetivo, igual a 3.500 dividido por 45. Resolvendo essa expressão na calculadora, 3.500 dividido por 45, nós vamos chegar a um mágico número de 77,777, uma dízima periódica. Evidentemente, com a dízima ocorrendo sobre o numeral 7. Esse sinal aqui é para dizer que nós temos aqui uma dízima periódica. Então, V2, o valor que nós chegamos nessa expressão, ele representa o volume que deverá ser aspirado das ampolas de glicose para compor a nossa transformação. Ok? Calculando V1. V1 é igual a V3 menos V2. Essa instrução foi deduzida na videoaula 026, que trata da introdução ao cálculo de transformação de solução. Iremos agora utilizar essa instrução para descobrir V1, que é o volume a ser aspirado do soro disponível. Já temos as seguintes informações. V3 é igual a 700 ml. Lembrando que V3 é o volume prescrito. V2, que é igual a 77,8 ml arredondados. Lembrando que V2 é o volume a ser aspirado do concentrado de glicose. Basta substituirmos essas informações na instrução dada e encontraremos V1. Então fica assim: V1 é igual a 700 menos 77,8. Que realizando essa operação, nós teremos
622,2 ml como resposta. Esses 622,2 é o volume que precisamos ter do soro disponível para compor a nossa transformação de solução. A resposta deve ser A. Descartar 377,8 ml do soro disponível. B. Aspirar 77,8 ml das ampolas de glicose. C. Adicionar a glicose aspirada ao soro. Pronto! Temos um soro glicosado 10% de concentração em 700 ml de volume, tal qual como fora prescrito. Ao final dessa videoaula, deve surgir dois links. O primeiro link leva ao primeiro exemplo de transformação de solução. O segundo link direciona para uma playlist denominada Introdução. Um forte abraço a todos. Estamos juntos sempre.